Então, dos assuntos que a gente escolheu para colocar na prova, falta a gente revisar só a parte de estatística, né, o gráfico estatístico. A gente vai falar rapidamente um pouco das características de cada um dos tipos de gráfico e fazer algumas questões as questões que envolvem gráfico é para interpretação do gráfico. Então, bora ver isso aí. Primeiro, cada um tipo, né? Depois, atividade. A gente não vai exemplificar, a gente vai só falar um pouco sobre cada tipo, né? O gráfico, assim como a tabela, a ideia também é representar a informação ou resumir a informação sem perder característica. O gráfico tem a questão de ter um forte apelo visual, né? Você olhar por causa do formato ou pelas cores empregadas no gráfico, você tem um apelo visual muito grande. Então, a estatística era da matemática, a gente falou isso aqui uma vez, que tem como objetivo estudar técnicas de obtenção de informação e, além disso, organizar e analisar essas informações. Isso é feito através de tabelas e gráficos, né? Então, você tem que a utilização, diversos setores da sociedade utilizam estatística, desde da questão empresarial, econômica, pesquisa de valores, pesquisa de preço, sempre que envolve algum tipo de estatística. E a ideia de estatística é de numeração do estado, né? Estado, esse estatística aqui, esse estado é de estado, cidade, estado, né? Então, essa é um ramo da matemática que não nasce na matemática, mas depois vai para a matemática. A ideia principal, primeiro, né, era quantificar os valores da cidade, número de habitantes, onde mora, população rural, urbana, e assim nasce a estatística. E o gráfico e tabela você tem a forma de obtenção das informações e organização. A parte da organização está aqui as tabelas e análise de dados, aí você tem os gráficos. Para cada tipo de situação, um gráfico é diferente, né? Então, você tem que o gráfico é uma forma de você apresentar a informação de forma categorizada ou proporcional, mas sem perder a informação, né? Sem perder as características, sem perder o conteúdo. Então, na verdade, é uma forma resumida ou uma forma de você simplificar a informação para melhor compreensão de quem estiver lendo essa pesquisa, né? Quem tiver informações sobre a pesquisa. Então, para cada tipo de gráfico, você tem um tipo de situação, né? Ou um tipo de situação, você tem um tipo de gráfico, que melhor se adequa ou não. Os gráficos mais usados são os gráficos de linhas, que é conhecido como gráfico de segmento, o gráfico de barras, que pode ser horizontal, vertical, barras duplas, barras triplas, o gráfico de setor, que também é conhecido como gráfico de grão, de pizza, desculpa, o histograma, que é o gráfico que você constrói a partir da tabela de distribuição de frequência, né, em intervalos, e o pictograma, que é um dos mais utilizados porque você tem alguns tipos de sinalizações, por exemplo, no trânsito, que são gráficos de pictogramas. Então, o que mais você enxerga por aí sem saber que aquilo é um pictograma. Então, você tem o seguinte, ó, o gráfico de linhas ele é ideal para você ver crescimento ou decrescimento de informação, ou segmento. O gráfico de setor, né, o gráfico de barras, desculpa, é ideal para você comparar as categorias, qual a maior, qual a menor, qual a diferença entre elas, qual a variação entre essas categorias. O gráfico de setor é ideal para você fazer comparações dentro de um mesmo parâmetro, ou seja, você ter uma boa noção de uma parte em relação ao total, ao todo. O histograma é bom para você comparar, também assim como o gráfico de base, as categorias, mas aqui as categorias estão em intervalos, e normalmente é apresentado na forma de frequência relativa, né? O pictograma você usa o objeto ou a característica do objeto pesquisado no gráfico. Então, esse é o que tem um maior apelo visual de todos, né? Todos eles possuem um grande apelo visual, mas o pictograma, por ter essa característica, é o que tem a maior, que apresenta o maior. Então, a gente tem vários tipos de gráfico para cada que se adequa melhor ou não. Você tem vantagens e desvantagens de usar esses gráficos. Por exemplo, o gráfico de barras, né? É ideal, como eu disse, para você comparar as categorias. Aqui você tem um gráfico de barras duplas, né? Que você consegue comparar dentro da categoria
o maior e o menor valor. É uma vantagem. A desvantagem é que se você tiver muitas categorias, você acaba perdendo um pouco a característica ou passando a informação de uma maneira errônea. O gráfico de linhas é ideal para você comparar crescimento e decrescimento, né? Mas também possui desvantagens. Se você tiver muita característica aqui, né, pode descaracterizar o gráfico. O gráfico de setor também você consegue comparar uma parte em relação ao total. E você tem 3 partes, então você consegue comparar bem. Então, se você tiver muitas partes aqui, a informação fica um pouco, né, perturbada. Pictograma que você usa característica também. O histograma, ele é assim como o gráfico de barra, você comparar categorias é ideal, mas a construção dele não é muito simples, né? Então, começou uma revisão, a gente falou um pouco de cada um desses tipos de gráficos que são utilizados. Bora ver agora algumas interpretações desses gráficos em algumas questões. Então, página 171, questão 3. Considere as informações do gráfico ao lado e responda as questões. Então, você tem esse gráfico, que fala o número de passageiros que embarcaram e desembarcaram em um aeroporto no Brasil, 2016 e 2012, né? 2012 e 2016, e os valores aqui estão em milhões, né? Então, na letra A, ele quer saber o seguinte: o aumento de 2012 e 2016 foi 2015, na verdade. E 2016 e 2015, ou seja, em 2012 você teve aqui o menor valor apresentado, em 2015 o maior valor. Ele quer saber quanto que foi esse crescimento. Então a gente vai subtrair aqui. A gente vai subtrair 17,8 menos 100 e achar o valor 17,8, 117,8 menos 100, que vai dar 17,8 milhões de passageiros que desembarcaram no Brasil. Na próxima, ele quer saber o total de passageiros, então a gente soma todos os valores de 2016 a 2012, então 109,6, 117,8, 117, 119,2 e 100. Para somar, a gente colocou a vírgula aqui naqueles que não possuem vírgula, né? Por exemplo, aqui, colocou vírgula zero, porque na hora de somar, a vírgula tem que estar embaixo da vírgula. Então, somando o total, todos eles, eu vou ter 553,6, é o total de passageiros que desembarcaram no Brasil. Na questão 6, aí o resto, a gente tem alguns exercícios aí, ficam para vocês fazer só, mas não faz mais dois aqui para a gente ver. Então, na questão 6, você tem, segundo a Associação Brasileiras de Chocolate e Cacau, aí você tem aí o crescimento, o decrescimento, né, da produção. Aí ele pergunta, qual foi a redução na produção de ovos de Páscoa de 2014 a 2017? Então aqui você tem aqui a produção dos anos de chocolate, do ovo de Páscoa, e você tem a quantidade. Se você quiser calcular aqui qual foi a redução, você vai ter que pegar em 2014, a produção foi de 80, e 2017 caiu para 36. Então vamos calcular essa redução. Primeiro fazendo essa subtração, né? 80 menos 36, e transformando isso em porcentagem. Então a gente vai dividir. A diminuição foi de 44, e para transformar em porcentagem a gente vai calcular, relevar o maior valor, que é o total, 80. Então, 44 dividido por 80 vezes 100 vai dar 55%. Então a redução em porcentagem foi de 55% do ano de 2014 a 2017. Numa prova, normalmente você coloca o gráfico e faz a pergunta em cima do
do gráfico ou de algum tipo de interpretação. Então, aqui a gente tem essa aqui, a gente tem um gráfico que fala que é um histograma, e nesse histograma você tem, observa ao lado como foi representado o histograma de tempo de deslocamento do aluno até a escola. Então, você tem aqui o tempo de deslocamento do aluno até a escola, o tempo em minutos e aqui as frequências relativas. A escala está de 10 em 10 nos dois casos, não é isso? Então, você tem aqui de 0 a 10 minutos, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50. Pergunta: qual é a amplitude do intervalo? Então, é só você subtrair, né? 10 menos 0 dá 10, 20 menos 10 dá 10, 30 menos 10 também dá 10, 40 menos 10, 50 menos 10. Você vai achar que a amplitude é 10. Letra B: a maioria dos alunos leva quanto tempo para se deslocar da escola até sua casa? Ou seja, a maioria dos alunos leva quanto tempo em média? Perceba que o maior intervalo, né, que é a maior frequência, está entre 10 e 20. A maior frequência absoluta ou relativa, né? 38%. Então, entre 10 e 20 minutos. Então, a maioria dos alunos gasta de 10 a 20 minutos para chegar em casa. Na letra C, supondo que nessa escola você tem 500 estudantes, quantos deles levam até 10 minutos e depois 30 ou mais? Até 10 minutos você tem aqui, ó, 25%, de 0 a 10. 25% é 25 sobre 100. Então, a gente vai fazer 25 sobre 100 vezes 500, que a gente está considerando que o total de alunos nesse caso é de 500. Dá 125 alunos. E para 30 ou mais, a gente vai ter que somar, né? 30 ou mais. Então, você tem 12 aqui, de 30 a 40, e 5 de 40 a 50. Então, dá 17%. Então, vamos calcular 17% de 500, 17 sobre 100 vezes 500, dá 85 alunos. E aí, a gente termina a parte de gráfica e também termina a parte de revisão. E revisamos os 4 assuntos aqui, né? Probabilidade e possibilidade, tabela de distribuição e gráficos. Então, até a próxima. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, tá bom?